Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. O despertar de Lumitar. A neve nunca para por aqui. Essa é a primeira coisa que você aprende ao nascer no norte. Não existe amanhecer quente. Não existe primavera sussurrada entre flores. Existe o vento. Existe o frio que entra nos ossos como uma agulha sem fim. Existe o cinza eterno do céu que pesa sobre os ombros de todos nós que vivemos sob ele. Como se os deuses tivessem esquecido que o sol um dia existiu. Eu nasci sabendo disso. Meu nome é Eric. E por muitos anos esse nome não significou nada para ninguém. O vilarejo de Halvengard se assenta entre duas montanhas que parecem guardiães adormecidos. Gigantescas paredes de rocha e gelo que cercam o lugar como se quisessem esmagá-lo. As casas são de madeira escura e pedra. Telhados baixos com neve acumulada. Janelas pequenas que mal deixam entrar a pouca luz que existe nos meses de inverno perpétuo. As chaminés fumegam sem descanso. O cheiro de lenha queimada e couro molhado é constante, misturado ao aroma ácido da carne salgada que os caçadores trazem de suas expedições à floresta congelada. Halvengard tem talvez 300 habitantes. Caçadores em sua maioria. Lenhadores que passam dias inteiros na floresta, voltando com os rostos avermelhados e os braços como troncos de carvalho. Mercenários que vão e vêm carregando histórias de lugares que eu nunca verei, cicatrizes que falam de guerras que eu nunca lutarei. Há também mulheres fortes e silenciosas que curam feridas, que fiam lã junto ao fogo, que mantêm o vilarejo funcionando com uma eficiência silenciosa que ninguém parece notar. E então havia eu. Sempre fui diferente desde o primeiro dia de que me lembro. Soube que era diferente, embora ninguém tivesse que me dizer. Embora eu já soubesse pela forma como me olhavam. Meu corpo nunca cresceu como o dos meninos humanos do vilarejo. Enquanto eles se tornavam largos e musculosos, com vozes que ribombavam como trovões nas paredes de madeira da taverna, eu fiquei pequeno, magro, com aquela pele pálida cheia de manchas amarelo claras que caracterizam minha raça. Marcas naturais, que em nossa antiga língua se chamam Kyborn, mas que aqui em Halvengard as pessoas chamam simplesmente de manchas de doença, embora eu nunca estivesse doente. Minhas orelhas são ligeiramente pontiagudas. Meus olhos são grandes de um âmbar escuro que em certas luzes parece quase dourado. Eu meço menos que qualquer homem adulto do vilarejo. Quando caminho entre os caçadores, entre os guerreiros que frequentam a taverna de Ktil, pareço uma criança que se perdeu no mundo errado. O que suponho era exatamente o que eu era. Não sei ao certo de onde venho. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, levada por uma das tempestades de neve que de vez em quando varre os caminhos entre os vilarejos. Meu pai era humano. Um homem de poucas palavras que trabalhava peles, que me ensinou a ler e a somar e que morreu de uma febre do norte quando eu tinha 12 anos. Deixou-me sozinho, com muito pouco dinheiro e a habilidade de esfregar chãos e carregar jarras. Foi assim que acabei na taverna de Ktil. A taverna se chama O Chifre Quebrado, pelo enorme chifre de animal que pende sobre a entrada principal, partido ao meio por algum incidente cujos detalhes ninguém parece lembrar corretamente. É o lugar mais quente do vilarejo. O único lugar onde as pessoas se reúnem nas longas noites de inverno para beber cerveja azeda e aguardente de frutas silvestres, para contar histórias exageradas e brigar por motivos que no dia seguinte ninguém lembra com clareza. Ktil me contratou quando eu tinha 13 anos, não por bondade, mas porque precisava de alguém pequeno e ágil que pudesse se mover entre as mesas, sem incomodar os clientes, que pudesse limpar o chão sem que ninguém notasse, que pudesse carregar jarras sem tropeçar nas botas enormes dos caçadores. Ele me pagava com comida e com um pequeno espaço atrás do armazém, onde eu dormia em um catre que rangia como uma queixa. Com o tempo, aprendi a me mover entre as mesas como uma sombra, a antecipar quando uma jarra estava prestes a esvaziar, a reconhecer qual cliente era perigoso quando bebia demais e qual cliente simplesmente ficava mais barulhento. Aprendi a me tornar invisível. Essa era a minha habilidade mais importante. Não era força, não era coragem. Era a capacidade de estar presente sem ser visto, de existir nos espaços entre as pessoas, sem que ninguém se incomodasse em olhar 2 vezes. O povo de Halvengard não era cruel por natureza, mas também não era gentil comigo. Para eles eu era simplesmente parte do mobiliário do lugar, tão necessário quanto as cadeiras ou as mesas, mas tão invisível quanto o pó debaixo delas. Eu tinha 22 anos quando ocorreu a noite que mudou tudo. Era uma tempestade maior do que as habituais. O vento vinha do norte com uma fúria que fazia tremer as janelas de madeira e assobiava pelas frestas das paredes de pedra. A neve caía em rajadas horizontais que transformavam o exterior em uma parede branca impenetrável. Dentro do chifre quebrado, o fogo ardia mais alto que o normal,
como se também sentisse a tempestade e quisesse se defender dela. E a taverna estava cheia de homens que preferiam passar a noite entre o calor e a bebida antes de lutar contra o frio em suas casas. Movimentei-me entre as mesas com a agilidade habitual, levando jarras, retirando vasilhas vazias, limpando o que se derramava. As conversas eram ruidosas, sobrepostas. O tipo de caos humano que já não me incomodava porque o conhecia de cor. Falavam de uma besta que tinham visto na borda da floresta congelada, de peles que valiam bem no mercado do leste, de que o caminho para a vila de Stormbeck estava bloqueado por uma luz. Foi enquanto cruzava entre a mesa do canto e o balcão central com 3 jarras nos braços que tropecei. Não sei exatamente com o que tropecei. Imprevisível. Talvez com uma bota que alguém estendeu sem pensar. Talvez com o próprio chão escorregadio pela neve derretida que os homens traziam nas botas. O fato é que tropecei, e as 3 jarras voaram, e a cerveja se derramou sobre a mesa de Borkel Grande e seus companheiros, e o barulho do vidro quebrado no chão de pedra cortou por um segundo todo o barulho da taverna. Silêncio e depois risada. Borkel Grande era exatamente o que seu nome prometia. Um homem enorme com uma barba tão longa e tão emaranhada que parecia que levava um animal morto pendurado na mandíbula. Suas mãos eram como pás. Seu pescoço era mais largo que minha cabeça. Levantou-se de sua cadeira com a lentidão pesada de alguém que não precisa se apressar porque nada no mundo pode feri-lo. E me olhou de cima com aquela expressão que eu conhecia muito bem, a expressão dos homens que veem algo pequeno e decidem que é engraçado. Olha o que fez o ratinho, disse, e a taverna se encheu de gargalhadas. Abaixei-me para recolher os fragmentos de vidro com as bochechas ardendo, concentrado em não olhar para ninguém, em fazer meu trabalho, em desaparecer. Era o que eu fazia, era o que sabia fazer. Mas Bork não tinha terminado. Senti antes de vê-lo. Uma mão enorme que pousou em meu ombro e me levantou com uma facilidade humilhante, como se eu não pesasse mais que um saco de aveia. Virou-me para ele. Seu hálito cheirava a aguardente e a carne assada. Mas que pequeno você é, disse, inspecionando-me como se eu fosse um animal curioso que tivesse encontrado na floresta. Seus dedos apertaram meu ombro, não até a dor exatamente, mas até o limiar. Bem ali onde o corpo sabe que se aperta um pouco mais, algo se quebra. Como você sobrevive ao inverno sendo tão insignificante? Sinto muito, disse. Minha voz saiu pequena, o que piorou as coisas, mais risadas. Alguém no fundo da taverna bateu na mesa em aprovação. Outro homem, um dos companheiros de Bork, levantou-se e me jogou o conteúdo do que restava em sua jarra. A cerveja fria me encharcou o cabelo e a camisa e me tirou o fôlego por um segundo. O frio foi imediato, brutal, e a umidade entrou até a pele enquanto todos riam. Limpe bem, ratinho, disse aquele homem sem rir agora com uma frieza que era pior que a zombaria. É para isso que você serve. E foi Bork quem, com essa mesma calma pesada de homem que não precisa se apressar, pôs sua bota sobre o balde de limpeza que eu tinha deixado perto e o virou, derramando a água suja sobre o chão recém-limpo. Comece de novo, disse, e sentou-se como se nada tivesse acontecido. Fugi das risadas antes que alguém pudesse acrescentar algo mais. Saí pela porta dos fundos da taverna sem pegar meu casaco. A tempestade me atingiu no rosto como uma palma aberta. O frio tão intenso que por um segundo só senti isso. Só senti o frio e não senti a humilhação, e não senti o peso de 22 anos de ser o menor, o mais estranho, o que não se encaixa em lugar nenhum do mundo que conhece. Parei no beco atrás da taverna. A neve me chegava aos joelhos. O vento me empurrava com uma fúria quase pessoal, como se o próprio inverno estivesse zangado comigo. Abracei-me, tremendo com aquele tremor profundo que não é só de frio, mas também de algo que não tem nome exato, algo que está entre a vergonha e a tristeza, e a raiva e a resignação. Nasceu fraco demais até para este lugar. As palavras de Bork davam voltas em minha cabeça como o vento dava voltas no beco. Perguntei-me, não pela primeira vez, se ele tinha razão. Caminhei sem destino através da neve e da tempestade, afastando-me do vilarejo por um caminho que nunca tinha tomado à noite. Meus pés me levaram sozinhos como se houvesse uma direção em minhas pernas que minha cabeça ainda não conhecia. O vento rugia, a neve cegava e, no entanto, continuei caminhando com os pés dormentes e as mãos enregeladas e o coração apertado no peito como um punho. Foi então que cheguei ao Campo do Machado. Todos em Halvengard conhecem o Campo do Machado. É um lugar que existe nas histórias que as mães contam a seus filhos para assustá-los e também para maravilhá-los. Um desses lugares que pertence simultaneamente à realidade e à lenda.
Um campo aberto a uns 20 minutos a pé do vilarejo, onde a neve está sempre estranhamente quieta, onde o vento se acalma de uma maneira que não se pode explicar, onde a tempestade parece respeitar um perímetro invisível e parar antes de entrar. No centro do campo existe a pedra de gelo. Eu a tinha visto uma vez de dia, quando era criança, e tinha seguido um grupo de caçadores que foram zombar de um mercenário que dizia poder mover o machado. A pedra é enorme, mais alta que um homem adulto de Halvengard, mais larga que 3 homens postos um ao lado do outro. É de um gelo tão antigo e tão denso que parece quase azul em certas luzes, polido como um espelho pelos séculos, com aquela clareza estranha das coisas que levam tanto tempo, sendo o que são, que parecem mais reais que o mundo que as rodeia. E do centro da pedra, emergindo para fora como se tivesse crescido ali, sobressai o cabo de um machado de madeira escura, gasta, com algo que parece couro enrolado ao redor, tão velho que deveria ter apodrecido há séculos, e, no entanto, perfeitamente intacto, como se o tempo não ousasse tocá-lo. A lâmina permanece completamente sepultada no gelo. Só o cabo é acessível. Só essa extensão de madeira que convida a ser tomada. Centenas de guerreiros tinham tentado ao longo dos anos. Isso diziam as histórias. Homens enormes, os mais fortes do norte, que tinham viajado especificamente para tentar mover o machado, atraídos pela lenda que dizia que quem o liberasse obteria algo que ninguém sabia nomear com exatidão. Poder, glória, o favor dos deuses. Alguma recompensa que mudava de forma dependendo de quem contava a história. Nenhum deles tinha movido o machado, nem 1 centímetro. Cheguei ao campo sem ter decidido conscientemente ir para lá. A tempestade parou exatamente como as histórias diziam, bem na borda do campo, como se uma parede invisível a contivesse. Lá dentro, o ar estava silencioso. A neve caía verticalmente, suave, quase gentil. Uma contradição perfeita com o caos que bramava atrás de mim. A pedra de gelo brilhava sob a noite. Ou talvez não brilhasse exatamente. Talvez apenas refletisse a lua que se filtrava por entre as nuvens. Mas o efeito era o mesmo. Uma presença luminosa, quieta, antiquíssima. E ao lado dela estava o leopardo. Parei. O animal era enorme. Maior do que qualquer leopardo que eu já tinha visto nos livros ilustrados que meu pai possuía. Maior do que parecia razoável para um animal daquela espécie. Sua pelagem era branca. Não o branco amarelado dos ursos polares que às vezes os caçadores traziam das montanhas do norte, mas um branco puro, quase luminoso, com marcas escuras que pareciam tatuagens antigas em vez de simples pelos. Seus presas eram visíveis, mesmo à distância. Seus olhos, quando se viraram para mim, eram dourados, dourados como os meus. Ele não rosnou, não adotou uma postura de ataque, apenas me olhou. E naquele olhar, havia algo que eu nunca tinha visto nos olhos de um animal: reconhecimento. Ele olhou para mim, e depois olhou para o machado, e depois voltou a olhar para mim. Meus pés me levaram para a frente sem que eu decidisse conscientemente. Como se o próprio lugar me estivesse puxando, como se a gravidade tivesse decidido ter uma nova direção. Aproximei-me da pedra lentamente, com os olhos entre o leopardo e a arma, esperando que o animal agisse, que rosnasse, que se movesse. Ele não o fez. Continuou sentado na neve, imóvel como uma estátua, olhando para mim com aqueles olhos dourados que pareciam saber algo que eu ainda não sabia. Quando cheguei à base da pedra, vi a escrita gravada na rocha que sustentava o gelo, não no gelo em si, mas logo abaixo, na pedra cinzenta que despontava entre a neve. Símbolos que eu não reconheci. Uma escrita que parecia de uma língua muito anterior a qualquer coisa que eu tivesse visto nos livros do meu pai. Linhas e ângulos e curvas que tinham a densidade das coisas feitas para durar, não para serem lidas rapidamente, mas para serem contempladas, decifradas lentamente. Entre os símbolos havia uma imagem, um machado, e o machado na imagem estava quebrando uma gigantesca estrutura de gelo. A imagem era simples, quase como um desenho de criança, mas havia algo nela que apertava o meu estômago com uma urgência que eu não sabia nomear. E abaixo da imagem, gravada mais profundamente que o resto, uma única palavra: Lumitar. Olhei para ela por um longo momento. Não entendi o seu significado. Era apenas uma palavra, velha e sozinha na pedra, como uma promessa feita por alguém que já não estava mais ali para cumpri-la. Pronunciei-a em voz baixa, apenas para sentir como soava na minha boca, e o som se perdeu no silêncio do campo, como se a neve o absorvesse. Algo pulsou no machado. Não foi exatamente uma luz. Foi mais como um batimento cardíaco, um movimento de algo dentro do gelo, algo que até aquele momento estivera completamente quieto e que agora se agitava imperceptivelmente, como se o que eu acabara de nomear tivesse despertado algo que dormia há séculos. Antes que eu pudesse pensar demais,
Antes que a parte do meu cérebro que conhecia as minhas próprias limitações pudesse intervir e dizer-me que era inútil tentar, que se os maiores guerreiros do norte tinham falhado, eu certamente não teria nenhuma chance. Estendi a mão e peguei no cabo do machado. A madeira estava quente. No meio daquele frio polar, naquele campo onde a temperatura devia ser de vários graus abaixo de zero, a madeira sob os meus dedos estava quente, como se tivesse estado junto a uma fogueira. Foi tão inesperado aquele calor que soltei um som que não foi exatamente uma palavra. Meus dedos se fecharam em torno do cabo com uma firmeza que não era apenas física, como se minha mão soubesse algo que minha mente ainda estava processando. E puxei. O trovão veio antes que o machado se movesse. Não das nuvens, mas de baixo, da própria terra. Um som tão profundo que não foi tanto um som quanto uma vibração que subiu pelos meus pés e atravessou meu corpo de baixo para cima, sacudindo algo em meu interior que nunca tinha sido sacudido antes. A neve saltou do chão num raio de vários metros. O leopardo levantou-se de um salto, não com medo, mas com algo que se parecia mais com expectativa. E o machado, que durante centenas de anos não cedera 1 milímetro aos homens mais fortes do norte, moveu-se primeiro 1 centímetro, depois 5. Depois o gelo começou a estalar, não suavemente, mas com uma voz dramática que ressoou por todo o campo. Fissuras que corriam do ponto onde o machado emergia até as bordas da pedra, como relâmpagos presos em gelo azul. A pedra inteira tremeu. Eu puxei com toda a força que tinha, que não era muita, que nunca tinha sido muita. Mas algo naquele momento não era apenas minha força. Era como se a própria arma estivesse se soltando, como se tivesse decidido que era o momento, como se o que importasse não fosse a força dos meus braços, mas alguma outra coisa que eu possuía sem saber. O machado saiu do gelo com um som que foi simultaneamente o estalar de séculos se quebrando e algo parecido com um suspiro longo e profundo. Um raio desceu do céu. Atingiu diretamente o leopardo. Gritei instintivamente porque o animal estivera ali guiando-me, e o impacto foi cegador. O clarão branco da descarga elétrica tão intenso que por um segundo vi absolutamente nada. Quando a visão voltou, o leopardo não estava morto, estava mudando. Crescia, não gradualmente, mas em pulsos, como se cada segundo fosse uma onda de transformação. Os músculos sob a pelagem branca alargavam-se, as patas tornavam-se mais grossas que troncos de árvore. A cabeça erguia-se para cima, até que o animal era tão grande que seu dorso ficava na altura do meu ombro. Marcas luminosas, douradas e prateadas entrelaçadas, apareceram sobre a pelagem como rios de luz encontrando seu curso. E ao redor do seu corpo, como se a própria tempestade lhe estivesse entregando o que lhe era devido, começou a aparecer uma armadura. Não era metal fabricado por homem algum. Era algo mais antigo, placas de um material que parecia ao mesmo tempo rocha e osso e luz solidificada, encaixadas perfeitamente sobre a anatomia do animal, com dobradiças e articulações que seguiam cada curva com uma precisão que nenhum ferreiro humano poderia ter alcançado. Uma sela de guerra surgiu sobre seu dorso, não de couro, mas desse mesmo material arcaico, com estribos perfeitamente calibrados. E os olhos do leopardo guerreiro, quando se pousaram em mim novamente, já não eram apenas os olhos de um animal, eram os olhos de algo que esperara este momento por mais tempo do que eu podia compreender. Antes que eu pudesse terminar de assimilar o que via, senti algo no meu próprio corpo. Começou nas mãos, nos dedos que seguravam o machado. Uma corrente que não era exatamente elétrica, mas sim algo mais antigo, mais orgânico, como se o calor que emanava da madeira do cabo se expandisse para cima pelos meus braços e depois pelo resto do meu corpo. Minha postura mudou, literalmente mudou, não porque eu o decidisse, mas porque algo dentro de mim se reorganizou. Como se uma coluna vertebral que estivera ligeiramente curvada, toda a minha vida se endireitasse finalmente. O machado começou a emitir luz da lâmina. Primeiro suave, dourada, como a luz de uma vela, mas que se intensificou rapidamente até algo mais parecido com o amanhecer, aquele primeiro golpe de luz quente do sol que o norte levava mais de 500 anos sem ver. E a armadura chegou. Não a escolhi, não a convoquei conscientemente. Surgiu de lugar nenhum visível, da própria tempestade, do próprio vento. Peças de couro negro tão escuro que era quase azul noturno, com detalhes prateados que corriam pelas bordas como rios finos, sobre o couro, gravados em ouro que pulsava com seu próprio calor, símbolos que reconheci vagamente como os mesmos que estavam na base da pedra. A armadura adaptou-se ao meu corpo, não ao corpo de um guerreiro humano, ao meu, à minha estrutura pequena e magra, às minhas proporções que nunca tinham cabido nas armaduras que os outros usavam. Esta encaixou-se perfeitamente. Não me transformou num gigante, não me fez mais largo nem mais alto. Continuava sendo Eric, o pequeno,
o diferente, o que nunca se encaixara em Halvengard. Mas agora, de pé na neve com o machado na mão e a armadura sobre o corpo e o leopardo guerreiro ao meu lado, havia algo em mim que não era a mesma pessoa que fugira da taverna. 20 minutos antes eu tinha presença. Era diferente de força, era diferente de altura, era algo que irradiava para fora de dentro, uma certeza que não tinha palavras, mas que o corpo entendia antes da mente. O leopardo abaixou-se diante de mim. Não como se abaixa um animal treinado para obedecer, mas como se inclina a algo que reconhece quem tem esperado. Soube o que tinha de fazer. Montei. Antes que eu me tivesse dado conta completamente, o leopardo guerreiro já se movia, e Halvengard ficava para trás. E a tempestade que parara na borda do campo voltou a rugir quando a cruzamos para o outro lado, mas agora não a senti da mesma maneira. O frio continuava ali, o vento continuava a cortar, mas era como se entre a tempestade e eu existisse algo que não era exatamente escudo, mas um entendimento mútuo. Antes de continuar minha jornada para a montanha, onde tudo mudou, quero saber algo. De que lugar do mundo você está ouvindo esta história? Deixe nos comentários. E diga-me também, seu reino é quente como o antigo reino solar? Ou frio e interminável como este reino coberto pelo inverno? Quero saber quem está atravessando esta tempestade comigo. Na taverna, quase no mesmo instante em que o trovão sacudiu o campo, houve um homem que levantou a cabeça. Ele não era de Halvengard. Chegara 3 dias antes sem se anunciar, ocupando uma mesa no canto mais escuro do Cuerno Quebrado, sem falar com ninguém, pagando sua bebida em silêncio, observando com os olhos de quem aprendeu que observar é sempre mais valioso do que falar. Era enorme, mesmo para os padrões do norte. Sua barba era longa e avermelhada, congelada em pontas pelo frio, atravessada por cicatrizes brancas que iam do queixo até a sobrancelha. Seus olhos eram de um cinza tão pálido que pareciam quase brancos. Usava uma armadura que não era de nenhum ferreiro local, placas de metal escuro com inscrições que ninguém tivera curiosidade suficiente para perguntar. Ele trabalhava para Morbach. Quando o trovão chegou, quando as janelas do Cuerno Quebrado tremeram e as canecas tilintaram sobre as mesas, e os homens olharam para o teto, sem entender de onde viera aquela abalo, ele foi o único que não olhou para cima. Ficou completamente imóvel por um momento com a caneca a meio caminho entre a mesa e os lábios. Depois pousou a caneca lentamente, levantou-se, foi até a porta sem dizer palavra, abriu-a, deixou entrar uma lufada de frio que fez todos os que estavam perto praguejarem e saiu para a tempestade. O machado despertou, disse em voz baixa para ninguém em particular, ou talvez para a própria noite, e começou a caminhar em direção ao campo do machado. O leopardo guerreiro corria através da floresta congelada com uma velocidade que fazia as árvores passarem ao meu lado como sombras, como a memória turva de algo que já não existe totalmente. A floresta noturna do norte é um lugar que tem sua própria linguagem, estalos e sussurros, que poderiam ser o gelo se expandindo ou poderiam ser algo mais antigo e menos explicável se movendo entre os troncos. Eu me agarrei à sela de guerra e confiei no animal porque não havia outra opção, porque o leopardo parecia saber exatamente para onde estava indo com uma certeza que eu não tinha. As montanhas cresceram à medida que nos afastávamos da aldeia. Halvengard ficou para trás, invisível na tempestade. E à nossa frente havia apenas o profundo norte com as suas paredes de rocha e gelo que se erguiam para um céu sem estrelas. O machado na minha mão continuava quente. Continuava a pulsar como se tivesse vida própria, como se trouxesse algo adormecido há muito tempo, e que agora queria mover-se, queria agir. Cavalgamos durante o que me pareceram horas. A floresta tornou-se mais rala, e depois desapareceu por completo, substituída por um terreno rochoso coberto de neve compactada. As montanhas rodeavam-nos agora. Não como obstáculos, mas como as paredes de um corredor que levava a um destino específico. O leopardo seguia um trilho que eu não teria conseguido ver nem de dia, entre fendas na rocha e saliências geladas, subindo com uma agilidade extraordinária que a armadura não parecia limitar em nada. E então, via. A montanha era enorme, mais alta que qualquer outra à sua volta, com essa presença particular das coisas que são mais do que físicas, que existem também numa dimensão qualquer, que o olho não acaba de registrar totalmente. E na sua base, visível apenas porque o leopardo me levou exatamente até a entrada, havia uma abertura na rocha, não um desmoronamento, não um acidente geológico, uma porta. Esculpida na pedra com uma precisão e uma arte que claramente não eram obra dos homens do norte que eu conhecia, adornada com os mesmos símbolos que tinha visto no campo, com colunas de cada lado que sobreviveram a 500 anos de inverno com uma integridade que desafiava o tempo. O interior do templo cheirava a pedra antiga e a algo mais difícil de nomear, algo entre o pó e a eletricidade.
O cheiro particular dos lugares onde algo muito poderoso tem estado à espera há muito tempo. O leopardo entrou sem hesitar. Seguiu. O templo era grande. As paredes erguiam-se para uma escuridão que o olho não alcançava, e ao longo delas corriam gravuras que contavam histórias numa linguagem que eu não conseguia ler, mas que sentia. Da mesma forma que se sente a música antes de a entender, como uma vibração que fala diretamente ao corpo sem passar pela mente. Colunas de pedra estendiam-se do chão para essa escuridão elevada, e entre as colunas havia altares com objetos que o tempo tornara irreconhecíveis, formados pelo pó e pelo gelo em formas abstratas. No centro do templo estava a prisão. Era uma estrutura de gelo tão maciça que o meu primeiro pensamento foi que era uma parede, não algo que continha alguma coisa. De um azul intenso e profundo, a cor do mar no inverno, do gelo que há séculos é gelo e absorveu todo o frio do mundo, com uma translucidez que permitia ver através dela, mas distorcendo o que estava lá dentro, tornando os contornos borrados, transformando o que estava dentro em algo entre realidade e sonho. Mas havia algo lá dentro, alguém. Aproximei-me lentamente com o coração a bater no peito, de uma forma que não tinha a ver exatamente com medo, mas com algo mais próximo da reverência, dessa sensação de estar perante algo que é maior do que nós mesmos e que sabe que o é. O leopardo ficou atrás, sentado na entrada do espaço central, observando através do gelo azul, através dessa translucidez distorcente. Vi uma figura, uma mulher. Os detalhes eram difusos através do gelo, mas havia certos elementos que o azul não conseguia apagar totalmente. O brilho de cabelo prateado, espalhado em volta de uma figura que estava de pé. Não caída, não sentada, mas de pé, como se tivesse sido parada a meio de um movimento, congelada numa postura de alguém que estava prestes a ir para algum lugar. A linha de um vestido que brilhava mesmo através do gelo, branco e dourado, real e poderoso, e no rosto, mal visível, mas visível, uma paz que não era a paz da morte, mas a de um sono muito profundo. Levantei o machado, não pensei. Não calculei ângulos nem forças, simplesmente levantei o machado e bati na prisão de gelo com toda a força que tinha naquele corpo pequeno e magro que nunca tinha sido feito para ser guerreiro. O impacto percorreu os meus braços como um relâmpago. O eco ressoou por todo o templo, ricocheteando entre as paredes de pedra e as colunas, crescendo em vez de diminuir, tornando-se maior do que o som original, como se a montanha inteira estivesse a amplificar o golpe. E o gelo não cedeu nada, nem uma fenda. Fiquei a olhar para a superfície perfeitamente intacta durante um momento de humilhação que reconheci bem. Era Eric outra vez. O que bate e não acerta. O que tenta e falha. O pequeno que não serve para as coisas que importam. A frustração foi quente. Mais quente que a armadura. Mais quente que o machado. E virei-me para o leopardo guerreiro com algo no olhar que devia parecer desespero. O animal simplesmente olhou para mim com aqueles olhos dourados que sabiam e esperou. Foi nesse momento que a palavra regressou. Não como um pensamento exatamente, mas como uma imagem. A base da pedra de gelo no campo. Os símbolos que eu não conseguia ler. E a única palavra que eu conseguia, gravada mais profundamente do que todas as outras. Lumitar. Olhei para essa palavra na minha memória. Pronunciei-a internamente primeiro, sentindo as suas sílabas, tentando entender o que significava, se significava alguma coisa, se era um nome, uma instrução ou alguma forma de chave que eu ainda não sabia usar. O leopardo não se moveu. O templo estava silencioso, exceto pelo eco distante do vento que chegava da entrada. Levantei o machado novamente. Desta vez, segurei-o com as duas mãos. Desta vez levantei-o mais alto até que o fio ficou acima da minha cabeça e senti a vibração no cabo intensificar-se. Senti o pulso da arma a tornar-se mais rápido, mais urgente, como se soubesse que estávamos prestes a fazer algo diferente. As gravuras na lâmina brilharam com uma luz dourada que iluminou o teto do templo e projetou a minha sombra enorme e estranha nas paredes de pedra. Todo o templo começou a tremer, não suavemente, com uma intensidade que fazia cair pó do alto e que ressoava nos ossos das mãos que seguravam o machado, como se a montanha inteira estivesse a acordar de um sono juntamente com a arma. Lumitar. Eu disse em voz alta e a palavra encheu o templo de uma forma que não era apenas som. Era como se ao pronunciá-la tivesse aberto uma porta que não era física, como se a sílaba tivesse ativado algo que esperara exatamente essa vibração durante 500 anos. Lad. O machado nas minhas mãos tornou-se luz pura durante um segundo, tão brilhante que fechei os olhos instintivamente e quando os abri já estava em movimento para baixo, o fio cortando o ar com uma velocidade que não era a minha, mas a de algo que eu mal canalizava. O impacto contra o gelo azul foi tudo. Uma explosão que não foi exatamente som e não foi exatamente luz, mas algo que era ambas as coisas e nenhuma delas.
Uma libertação de energia acumulada durante mais de 500 anos que se propagou para fora em todas as direções simultaneamente, abalando o templo até aos alicerces, enviando fragmentos de gelo azul em todas as direções, como estrelas que tivessem decidido renascer neste exato instante, neste exato lugar, depois de todo esse tempo de espera. Caí para trás com a força do impacto. As costas bateram no chão de pedra, e vi o teto do templo durante um segundo que pareceu muito longo. O arco escuro de pedra antiga acima de mim. As gravuras que eu não conseguia ler. O pó que caía como uma garoa fina do alto. Os meus ouvidos zumbiam. A minha visão estava branca nas bordas. O machado continuava nas minhas mãos. E então ouvi um som. Um som que não era o templo. Nem o vento, nem o eco da explosão. Era uma respiração. Lentamente, incorporei-me. O coração batia com força contra as costelas. A prisão de gelo azul desaparecera onde estivera. Entre os fragmentos derretidos e ainda brilhantes que cobriam o chão, havia uma figura. Astrid abriu os olhos. Não foi um despertar violento. Não foi como quando alguém é retirado bruscamente do sono. Foi lento e deliberado, como uma flor que se abre, cada parte dela a regressar à consciência na sua própria ordem. Primeiro os olhos que eram dourados. Um dourado quente e intenso que fazia o ambiente frio do templo parecer diferente. E depois o resto do rosto, que tinha aquele tipo de estrutura que os artistas das lendas nórdicas tentam capturar e nunca acabam de conseguir, porque há algo nele que não é apenas físico, mas também algo mais difícil de reproduzir. O seu cabelo era prateado, não o prateado da velhice, mas o prateado da lua em certos momentos, frio e luminoso ao mesmo tempo. O seu vestido, agora que eu podia ver sem o filtro do gelo, era branco com bordados dourados que seguiam os mesmos padrões das gravuras do templo, a mesma linguagem escrita em tecido. Olhou para as mãos primeiro, depois olhou para o espaço onde estivera a prisão, depois olhou para mim. Permanecemos assim durante um momento que não teve duração exata, os dois a olharem-se, eu de pé com o machado ainda na mão e a armadura preta e dourada sobre o corpo, e sem dúvida, o aspecto de alguém que acabou de sair do lado errado de uma explosão. Ela de pé entre os fragmentos da sua prisão derretida, com aquela calma absoluta de quem teve 500 anos para fazer as pazes com o que quer que viesse a seguir. Foi ela quem falou primeiro. Lumitar, disse. A sua voz era calma. Não o sussurro de alguém que acorda, mas a voz clara de alguém que sabe exatamente onde está e o que significa aquele momento. Não foi uma pergunta. Não sei o que significa, disse eu, porque era a verdade. Ela olhou para mim por mais um momento. Depois, de uma forma que não soube exatamente como classificar, o canto da sua boca moveu-se. Eu sei, disse. Significa que és o escolhido e também significa que és a primeira pessoa em 500 anos que consigo ver diretamente nos olhos. Caminhou entre os fragmentos de gelo, em direção às colunas do templo, passando os dedos pelas gravuras enquanto avançava. Eu seguia a uma distância que não sabia bem como calcular. O leopardo guerreiro movia-se silenciosamente às minhas costas. O reino solar existia antes que o inverno cobrisse tudo. Disse ela sem parar, sem me olhar, com a voz de quem está a contar algo que precisou de contar durante muito tempo. Os seus dedos seguiram a linha de uma gravura que representava algo que eu não conseguia decifrar. Não era apenas um reino político. Era o coração do equilíbrio do mundo. O sol, o calor, a luz que torna a vida possível. Tudo isso fluía através do reino, como o sangue flui através de um corpo. Parou em frente a um dos altares, onde o que o tempo transformara em pó ainda tinha a forma abstrata de algo que um dia fora um objeto específico. Quando Morbach destruiu o reino, não foi simplesmente uma guerra, foi uma ruptura do equilíbrio. O inverno não chegou como clima, chegou como consequência, como castigo dos deuses perante a ruptura de algo que estava destinado a ser eterno. Continuou a caminhar em direção à saída do templo, e eu seguia, saindo para o exterior, onde o céu começava a clarear levemente no horizonte oriental. Eu era a última, disse ela baixinho, olhando para o horizonte, a última do linhagem do reino solar. E enquanto permanecesse congelada, o reino não podia regressar, o equilíbrio não podia ser restaurado, a luz não podia voltar. Fez uma pausa. Morbach sabia disso, por isso selou-me. O silêncio entre nós durou vários segundos. O leopardo guerreiro sentou-se a um lado, paciente, e agora disse finalmente. Astrid virou-se para mim. O amanhecer, embora fraco e frio, encontrou o seu rosto de uma forma que fez a luz parecer lembrar como brilhar. Agora o selo está quebrado, disse ela. O inverno começará a ceder lentamente, muito lentamente, mas uma pausa começará. Mas Morbach não ficará quieto quando descobrir que despertei, que o machado foi libertado,
que o equilíbrio está a ser restaurado. Usará tudo o que tem para o impedir. Quanto tem? O seu olhar dirigiu-se para o norte, para algo que eu não conseguia ver, mas que ela claramente conseguia. Um exército, disse ela, e o minério vermelho que o alimenta, escravos que trabalham nas minas para o extrair, criaturas da minha própria raça acorrentadas nas cavernas, enquanto o mundo que poderiam ter permanece congelado sobre eles. Algo se moveu no meu peito com essa palavra. Criaturas da minha própria raça, escravos nas minas. Eu sou dessa raça, disse eu. Astrid olhou-me novamente com aquela calma que era o seu estado natural e que, por vezes, parecia mais uma forma de ouvir do que de ver. Eu sei, disse ela. É por isso que o machado te escolheu. Muito longe do templo, num castelo que era mais montanha do que arquitetura, construído de pedra negra sobre um penhasco que se erguia sobre um vale de gelo permanente, Morbach ouviu o eco. Não foi o som físico que o atingiu. Foi algo mais do que o som. Uma perturbação em algo que ele mantivera sob controle durante mais de 500 anos, com uma paciência e uma crueldade que roçavam o artístico, uma variação no equilíbrio do frio, uma ausência onde antes havia presença. Estava sentado na sua sala principal quando ocorreu, uma sala com paredes tão altas que se perdiam nas sombras, e um trono feito do mesmo material das suas armaduras, o escuro e o frio, e o permanente. Os seus conselheiros calaram-se simultaneamente ao verem-lhe o rosto. Morbach não era um homem que mostrasse emoções visíveis. Era o tipo de soberano que aprendera que a imperturbabilidade era uma forma de poder, que quem não consegue ler as tuas reações não pode antecipar os teus movimentos. Por isso, quando a perturbação chegou e o seu rosto mudou, embora fosse uma mudança mínima, mal um endurecimento de algo que já era duro, os seus conselheiros notaram-no imediatamente e sentiram aquele frio específico que não vinha do clima, mas da compreensão de que algo correra mal. A princesa está livre, disse ele com a voz que usava quando algo lhe importava demais para fingir que não importava. A princesa está livre. Os conselheiros nada disseram, e o machado foi libertado. Mais silêncio. Morbach levantou-se do trono lentamente e caminhou até a janela que dava para o norte com as mãos atrás das costas. A paisagem era toda gelo e escuridão, o domínio perfeito que ele construíra e mantivera durante séculos. Mandem o caçador investigar, disse ele finalmente, e dobrem a produção nas minas. Preciso de mais minério vermelho. Preciso de mais armas. Se o reino solar tentar regressar, fez uma pausa olhando para aquela escuridão perfeita que tanto lhe custara a construir. Que encontre um mundo que já não pode recuperar. Os dias que se seguiram ao despertar de Astrid foram os mais estranhos e mais completos da minha vida. Duas coisas que raramente andam juntas, mas que naquele caso chegaram ao mesmo tempo. O templo da montanha tornou-se a nossa base temporária. Tinha recursos que não eram imediatamente visíveis, espaços na rocha onde o tempo preservara coisas que de outra forma teriam desaparecido, armazéns com provisões que tinham sido seladas juntamente com a princesa para quando chegasse o momento do despertar. Astrid conhecia-os todos. Movia-se pelo templo com a familiaridade de quem o habitara, antes de o gelo tudo cobrir, antes de ser apenas um templo esquecido numa montanha que ninguém visitava. Aprendi muitas coisas nesses dias. Aprendi que Astrid tinha 19 anos quando foi congelada, o que significava que tecnicamente tinha mais de 500 anos. Mas também que a pessoa que estava à minha frente era, em todos os sentidos práticos, uma jovem de 19 anos, que passara de governar um reino ao silêncio total da pedra, sem qualquer transição entre os dois estados. Isso criava uma classe particular de complexidade interna que por vezes aparecia na forma como olhava para as coisas simples, uma jarra de água, um fogo, a neve lá fora, como se cada elemento cotidiano fosse ao mesmo tempo completamente familiar e completamente novo. Aprendi sobre o reino solar de uma maneira que os livros nunca poderiam ter ensinado, porque Astrid não falava do reino como história, mas como memória, como o lugar onde vivera e para onde queria regressar, com os detalhes específicos que apenas o amor e o conhecimento pessoal podem dar. O palácio principal tinha jardins que floresciam em todas as estações graças ao calor do reino. Os símbolos do sol e do ouro branco decoravam tudo, não como ornamentação, mas como declarações de princípios. Os dias do reino solar tinham um ritmo diferente, uma forma de avançar que incluía calor e luz e a possibilidade de as coisas crescerem. Aprendi também sobre o minério vermelho, e o que aprendi pesou-me de uma maneira que não antecipara. As minas de Morbach existiam em pelo menos 3 locais no norte profundo. Em cada uma delas trabalhavam membros da minha própria raça,
a raça dos que têm pele pálida com manchas amarelo claras e orelhas pontiagudas e olhos grandes, a raça que foi escravizada por ser diferente, por ser considerada inferior, por ser a mais fácil de acorrentar, porque não tinha rei, não tinha exército, não tinha nada, exceto resistência ao frio e a fragilidade que vem de gerações de submissão. Quando Astrid me explicou isto, estávamos a caminhar por um dos corredores do templo. Ela com uma tocha na mão, eu com um machado ao lado. A luz da tocha fazia dançar sombras nos gravados das paredes. São o meu povo, disse eu. As palavras saíram com mais peso do que eu antecipara. São, confirmou Astrid sem parar. E também são parte do porquê o equilíbrio se quebrou da maneira que se quebrou. O reino solar protegia-os. Quando o reino caiu, perderam essa proteção. E Morbach aproveitou a ausência. Fez uma pausa perto de um gravado que mostrava figuras da minha raça, em posições que claramente não eram de escravidão, mas de dignidade. Um dos objetivos que temos de cumprir não é apenas derrotar Morbach, é libertar as minas. E como fazemos isso? Astrid parou, olhou para mim juntas, disse simplesmente. Havia algo nessa palavra, na forma como a disse, que foi diferente de qualquer coisa que alguém me tivesse dito antes. Não era que ninguém em Halvengard me tivesse dito que não podia fazer as coisas importantes. Era que ninguém me tinha dito que sim, podia fazê-las. A diferença entre esses dois estados é maior do que parece de fora. Juntos. O caçador chegou ao acampamento do Machado 3 dias após o despertar. Não soubemos de imediato. Soubemos porque o leopardo guerreiro soube e porque o animal desenvolveu aquela tensão particular que as criaturas têm quando algo perigoso se aproxima. Sentou-se na entrada do templo com toda a atenção dirigida para o norte e permaneceu assim durante horas, sem comer, sem dormir, simplesmente atento. Astrid e eu preparávamos o que tínhamos. Não era muito, mas era mais do que nada, que era o que eu tivera a vida toda. Alguma vez lutaste? Perguntou-me uma manhã enquanto ela revia o conteúdo de um dos armazéns do templo, passando os dedos por objetos que reconhecia e eu não. Não exatamente, disse eu. O que significa não exatamente? Pensei na resposta enquanto observava as suas mãos moverem-se entre os objetos. Significa que sobrevivi a muitas situações que provavelmente não deveria ter sobrevivido. Mas não porque lutasse bem, mas porque aprendi a não estar onde ia haver um golpe antes de o golpe chegar. Astrid fez um som que poderia ter sido considerado uma risada se tivesse sido um pouco mais longo e um pouco menos contido. Isso é uma habilidade, disse ela. Os guerreiros reais não o chamam assim. Os guerreiros reais também não libertaram o machado. Tirou algo do armazém, um objeto que demorei um momento a identificar como uma bússola, mas de um design que nunca vira, com marcas numa escrita que reconheci como a do templo. O machado não te escolheu pela tua força física, Eric. Escolheu-te por algo mais difícil de medir. Que coisa! Passou a bússola de uma mão para outra, olhando para ela. Persistência, disse ela finalmente. A capacidade de continuar a ser o que és, mesmo que o mundo inteiro te diga que és insuficiente. O machado não precisa do mais forte. Precisa do que não desiste mesmo quando não há razão racional para não desistir. Levantou o olhar para mim. Isso é mais raro do que pensas. O silêncio que se seguiu foi do tipo que tem peso próprio. Foi nessa mesma noite que o caçador encontrou o rasto que levava ao templo. Sentimos-lo chegar antes de o vermos. O leopardo guerreiro levantou-se de um salto, e esse movimento em si, a transição da quietude absoluta para a alerta total, foi suficiente para que Astrid e eu deixássemos o que estávamos a fazer. Coloquei o machado na mão. Astrid pegou num objeto que tirara do armazém. Não uma arma exatamente, mas algo parecido a um cristal montado numa estrutura de metal antigo, e segurou-o à sua frente com uma calma que indicava que sabia perfeitamente como usá-lo. O caçador entrou no templo sem cerimônia. Era ainda mais impressionante de perto. As dimensões do seu corpo eram daquele tipo que o cérebro rejeita inicialmente como exageradas antes de as aceitar como reais. A barba congelada, as cicatrizes que cruzavam o rosto, os olhos cinzentos pálidos que se moveram primeiro para o espaço onde a prisão estivera, depois para Astrid, depois para mim. Pequeno disse sobre mim com o tom de quem está a catalogar dados, não insultando. Interessante. És mensageiro de Morbach, disse Astrid, a sua voz completamente neutra. Sou muitas coisas, disse o caçador avançando lentamente para o interior do templo. O leopardo guerreiro interpôs-se entre ele e nós, sem ser instruído. O homem parou. Principalmente sou o problema mais imediato que tem. Não necessariamente, disse Astrid. O caçador levantou uma sobrancelha, o único movimento do seu rosto que poderia ter sido chamado expressivo. Morbach Tetem, disse Astrid dando um passo em frente com o cristal na mão, e a sua voz continuava calma. Mas agora havia algo mais por baixo dessa calma. Algo que era velho e firme,
e que tivera 500 anos para se solidificar. Que tem igual que tem os escravos nas minas, com medo, com dívida, com a convicção de que não existe outra opção. Fez uma pausa. É assim? O caçador não respondeu de imediato. Foi esse silêncio, essa fração de segundo em que não respondeu imediatamente, que disse mais do que qualquer resposta. O que tenho com Morbarr não é algo que uma conversa possa mudar. Disse finalmente. Não te estou a pedir que mudes nada ainda, disse Astrid. Só te estou a pedir que consideres a possibilidade de que o que acreditas ser eterno não o seja. O caçador olhou-nos durante um momento longo a Astrid, depois a mim, depois ao leopardo guerreiro e ao minúsculo com o machado disse sobre mim. Também tem um nome, disse eu. A boca do caçador moveu-se ligeiramente. Regressarei a Morbach com o que encontrei, disse finalmente sem confirmar nem negar nada do que Astrid dissera. O que fizer depois com essa informação é assunto meu. E saiu do templo tão silenciosamente como entrara. Astrid olhou-me quando o caçador desapareceu. Acabaste de tentar recrutar o homem que Morbach enviou para nos capturar, disse eu. Tentei plantar uma semente, disse ela, com algo nos olhos que poderia ter sido um sorriso. As sementes nem sempre crescem onde se plantam, mas por vezes sim. Se gostas de histórias de reinos esquecidos, invernos eternos e heróis que ninguém esperava, deixa o teu like agora e mantenha esta viagem viva. Cada apoio ajuda o meu sangue a não congelar neste inverno interminável. E não te vás, porque o mais extraordinário ainda está para vir. Nas semanas seguintes, aprendemos a existir juntos de uma forma gradual. E depois, de repente, como a maioria das coisas importantes, Astrid conhecia o templo com uma profundidade que demorei a compreender completamente. Não apenas os seus espaços físicos, mas os seus sistemas, os canais por onde corria a água de degelo, os armazéns selados por magia antiga que tinham esperado todo esse tempo, os entalhes nas paredes, que eram tanto mapas como história. Registros do mundo, tal como tinha sido antes do inverno perpétuo. Aprendi a ler esses mapas lentamente, com Astrid a guiar os meus dedos sobre as linhas gravadas, explicando em voz baixa o que cada símbolo significava. A posição dos reinos antigos, os caminhos que existiam antes da neve, os apagar, as cidades que ainda podiam estar lá sob o gelo à espera. Era um trabalho estranhamente íntimo este aprender juntos. Esta proximidade que começou como estratégia e se foi tornando algo menos calculado. Numa tarde, enquanto estudávamos um dos maiores mapas, Astrid passou a ponta do dedo por uma marca no entalhe e disse, sem tirar os olhos do mapa, no Reino Solar, as pessoas da tua raça eram conhecidas como os Skyborn. Tinham os seus próprios territórios a norte do reino, a sua própria cultura, a sua própria história. Parei. Nunca ouvi falar disso, disse eu. Morbach certificou-se de que ninguém o ouvisse, disse ela. E agora sim, levantou o olhar para mim com aqueles olhos dourados que não podiam mentir sobre o que sentiam. Apagar a história de um povo é uma forma de o conquistar tão eficaz como qualquer exército. Se não sabes o que eras, não podes imaginar o que poderias ser. Ficamos a olhar um para o outro por um momento. E o que éramos? Perguntei finalmente. Astrid apontou para o entalhe. Nas laterais do mapa principal, nas bordas do território do Reino Solar, havia figuras que claramente não eram as figuras grandes e retangulares dos guerreiros humanos, mas algo diferente. Figuras mais pequenas e ágeis em posições que falavam de movimento e velocidade. Exploradores, disse ela, os melhores que existiam, aqueles que podiam ir onde os guerreiros humanos não podiam. Aqueles que conheciam cada fenda na rocha, cada corrente de vento nas montanhas, cada caminho que o gelo ainda não tinha fechado. Ela fez uma pausa. Não eram inferiores aos guerreiros humanos, eram diferentes. E o reino precisava dessa diferença para funcionar. Algo nessa informação reorganizou coisas dentro de mim que estiveram no lugar errado durante 22 anos. Não eram inferiores. Eram diferentes. E essa diferença era necessária. O machado tinha pulsado suavemente contra a minha anca enquanto eu ouvia, como que a confirmar algo. Foi uma semana depois do despertar que nos movemos decididamente para as minas. A decisão não foi exatamente uma decisão, mas o ponto inevitável a que levavam todas as conversas, todos os mapas e todos os dias de preparação. Astrid tinha passado essa semana não só a estudar mapas, mas a estudar o leopardo guerreiro, a armadura que eu usava, o machado, reconstruindo da sua memória os conhecimentos do Reino Solar que poderiam ser úteis agora. Eu tinha passado essa semana a praticar com o machado de uma forma que não era exatamente o treino que um guerreiro humano teria reconhecido, porque os meus limites físicos continuavam os mesmos, mas que era algo que se adaptava a esses limites em vez de os ignorar. O leopardo guerreiro levou-nos por um caminho que evitava os trilhos principais.
Astrid ia à minha direita com a sua capa branca e dourada, movendo-se no vento gelado, os olhos atentos ao horizonte. Eu ia à esquerda do leopardo com o machado na mão, aprendendo lentamente a confiar na velocidade do animal, no seu instinto para detectar perigos antes que eu os pudesse ver. Sabes lutar? Perguntei enquanto atravessávamos uma secção da floresta congelada. Aprendi o suficiente para sobreviver, disse ela sem me olhar, os seus olhos a seguir as sombras entre as árvores. No reino solar, a família real aprendia combate, não porque se esperasse que lutassem diretamente, mas porque precisavam de entender o que pediam aos seus guerreiros quando lhes pediam para ir para a guerra. E o que tens na mão? Disse eu, apontando para o cristal antigo. É um amplificador, disse ela. Potencia a energia do machado. Não serve sem ele, e sem ele o machado perde parte da sua capacidade. Uma pausa. Fomos feitos para nos complementarmos, o portador e a princesa da linhagem. Não foi acidental que o machado te tenha encontrado agora. A lógica disso demorou um momento a processar-se. Espera, disse eu. Significa que o machado sabia que tu despertarias. Significa que o machado não é simplesmente uma arma, disse Astrid. É metade de um sistema, como eu sou a outra metade. Ela olhou-me de soslaio, com algo na expressão que demorei a identificar, porque não era algo que estivesse habituado a ver direcionado a mim. Somos um par, Eric. Sempre fomos. Embora nenhum de nós soubesse, as minas de Morbach estavam na encosta norte de uma das montanhas mais altas do Norte Profundo, invisíveis de baixo, mas marcadas nos mapas do templo, com uma clareza que indicava que quem os tinha feito queria que fossem encontradas. A entrada principal era uma boca escura na rocha, com estruturas de madeira e metal nas laterais que mostravam anos de uso intensivo, trilhos para carros de extração, correntes grossas ancoradas à pedra e os guardas. Os guardas de Morbach não eram exatamente humanos ou tinham sido um dia, e o frio e o serviço ao Rei Sombrio tinham nos transformado em algo diferente, algo que habitava o limiar entre o que um homem pode ser e o que o medo pode fazer dele, quando é a única emoção disponível por tempo suficiente. Usavam armaduras escuras, armas longas, e tinham aquela postura específica das pessoas a quem se ensinou a obedecer antes de pensar. Astrid e eu paramos na orla da floresta, observando a distância. O leopardo guerreiro estava ao nosso lado, tão quieto que parecia uma estátua. Há 2 na entrada visível, disse eu, contando as figuras. Há mais lá dentro, e dentro das minas há escravos. Por isso qualquer conflito tem de ter em conta que não são combatentes. Eu sei, disse Astrid. Também a olhar. Um plano que depende da minha força física contra 12 guardas armados não vai funcionar. Não concordei que vá funcionar. Astrid virou ligeiramente a cabeça para mim. O machado não é só uma arma de combate, disse ela. O que ele fez no templo, libertar o gelo da minha prisão, isso foi apenas uma das suas funções. O reino solar usava o machado para quebrar selos, não apenas os de gelo. Uma pausa. As correntes que mantêm os escravos são selos também num sentido mais amplo. São feitas do mesmo princípio. A vontade de Morbach imposta sobre a liberdade de outros. Consegues quebrar isso? Nós conseguimos, disse Astrid, com o amplificador e o machado juntos. Não tivemos tempo de elaborar mais o plano. O caçador apareceu às nossas costas. Não nos tínhamos apercebido de que nos seguia, e isso por si só era suficiente para falar da mestria do homem em mover-se sem ser detetado. Porque o leopardo guerreiro tinha sentidos que eu dificilmente podia imaginar, e no entanto também não o tinha detetado. O animal virou-se para ele com toda a atenção do mundo e o caçador levantou ambas as mãos vazias, palmas para fora. Não sou uma ameaça, disse ele. Voltaste, disse eu sem baixar o machado. Fui com Morbach, disse ele, as mãos ainda levantadas, a voz calma com a calma de quem tomou uma decisão e chegou às suas consequências. Disse-lhe o que encontrei. Disse-lhe que a princesa estava livre e que o machado tinha portador. Uma pausa. E ele ordenou-me que preparasse um exército para atacar o templo esta noite. E em vez disso, vieste aqui? Em vez disso, vim aqui, disse o caçador. Astrid não disse nada. Apenas olhou para o homem com aquela calma que era a sua forma de ouvir. Posso ajudar-te a entrar na mina. Trabalho para Morbach há 15 anos, disse o caçador. E algo na sua voz mudou. O profissionalismo diluiu-se ligeiramente, e por baixo havia algo que reconheci porque eu tinha sentido muitas vezes. O peso das coisas que se fazem porque não se vê outra opção. Não por lealdade, por dívida. A minha aldeia, a minha família, estão sob o controle dele. Se não cumprir o que me ordena, eles pagam o preço. E agora, disse Astrid, agora você disse-me algo que passei uma semana a tentar rejeitar, disse o caçador, olhando para ela. Que o que eu acreditava ser eterno não o era.
Uma pausa que tinha dentro de si o peso de 15 anos. Ele tinha razão. O leopardo guerreiro baixou lentamente a tensão da sua postura. Somos 4 agora, pensei. Nós 2. E o caçador e o leopardo guerreiro contra 12 guardas na entrada e mais lá dentro e o exército de Morbach no norte. Não era exatamente um exército, mas também não era nada. O plano que elaboramos nos 20 minutos seguintes, escondidos na orla da floresta com a neve a cair suavemente à nossa volta e o som distante das correntes nas minas, chegando até onde estávamos como uma acusação, dependia da velocidade e da precisão e de algo que nenhum plano de Morbach teria considerado, porque Morbach nunca tinha tido de considerar que o machado do Reino Solar voltaria a existir no mundo. O caçador entrou primeiro, como se voltasse de uma missão. Conhecia os guardas, tinha trabalhado com eles, e a sua presença era conhecida nas instalações de Morbach, por todo o norte. Os guardas relaxaram ao vê-lo. Conversaram brevemente sobre algo que não conseguia ouvir de onde estava, na orla da floresta com o machado preparado. E então o caçador disse em voz alta, deliberadamente alta, a frase que tínhamos acordado. O vento vem do leste. O leopardo guerreiro moveu-se. Para a maioria dos seres que se movem no mundo, a velocidade tem uma relação direta com o ruído que se faz. Para o leopardo guerreiro, não era assim. Moveu-se entre os guardas como o vento entre as árvores, com uma graça que tinha algo de impossível. E os guardas que estavam mais longe da entrada caíram antes que os que estavam perto dessem conta do que tinha acontecido. O caçador ocupou-se dos que estavam mais perto com uma eficiência que me disse exatamente porque Morbach o tinha tido a trabalhar para ele durante 15 anos. Eu corri não para os guardas que restavam, mas para a entrada das minas. Astrid corria ao meu lado, o cristal amplificador erguido. E quando chegamos ao limiar da boca escura da mina, senti o calor do machado intensificar-se, como se a proximidade ao que estava lá dentro, aos escravos, ao meu próprio povo acorrentado nas profundezas da rocha, fosse combustível para o que a arma fazia. Agora, disse Astrid. Levantei o machado e pronunciei a palavra, lumitar. A diferença desta vez foi que não estava a tentar quebrar uma única estrutura de gelo. Era algo maior, mais difuso. As correntes que não eram apenas metal, mas também a vontade de Morbach sobre cada ser que as levava. O princípio da escravidão que era mais antigo e mais resistente do que qualquer fechadura física. O machado respondeu com uma intensidade que me levantou do chão, literalmente. Os meus pés deixaram a neve e fiquei suspenso por um segundo com a arma sobre a minha cabeça e a luz dourada a irradiar dela em todas as direções. E Astrid ao meu lado com o amplificador que multiplicava essa luz até a transformar em algo que encheu toda a boca da mina. E continuou para dentro. Continuou pelos túneis. Continuou até onde eu não conseguia ver, mas onde o machado podia chegar. O som que chegou das profundezas da mina foi o som de centenas de correntes a quebrar-se simultaneamente. O que se seguiu foi uma das horas mais caóticas e também mais extraordinárias da minha vida. Os escravos que começaram a sair das minas não sabiam exatamente o que tinha acontecido. Sabiam que as correntes tinham sido quebradas. Sabiam que a luz que tinha vindo pelos túneis não era a luz das tochas dos guardas, mas algo diferente, algo que era mais quente e mais antigo do que qualquer fogo que eles já tivessem visto. E quando saíram, quando cruzaram a boca da mina para a noite fria, e viram Astrid e o leopardo guerreiro, e o caçador e eu, quando me viram, vi nos rostos deles o que eu nunca esperava ver, reconhecimento, não de mim especificamente, mas do que eu era. As manchas claras amarelas na pele, as orelhas, os olhos grandes. Olharam para mim e viram alguém da sua própria raça que não estava acorrentado, que estava de pé, que carregava algo que irradiava calor no coração do inverno mais longo da história. Um menino pequeno de não mais de 10 anos saiu entre os adultos e ficou parado à minha frente com os olhos arregalados. Não disse nada, apenas olhou para o machado. Baixei a arma para que ele pudesse vê-la, de perto. O menino estendeu uma mão pequena coberta de sujeira das minas, com marcas de um trabalho demasiado pesado para uma idade demasiado precoce, e tocou o cabo do machado com a ponta de um dedo. A arma pulsou suavemente sob aquele contacto. Tu és do norte, disse o menino. Sou de onde tu és, disse eu. Algo no rosto do menino mudou. Foi uma mudança pequena, quase imperceptível. Mas era o tipo de mudança que se entende visceralmente quando se viu o seu oposto a vida toda. Era a mudança de um rosto que tinha aprendido a não esperar nada de bom, para um rosto que considerava pela primeira vez a possibilidade de que as coisas pudessem ser diferentes. Organizamos a saída dos escravos com a ajuda do caçador que conhecia os caminhos da região melhor do que ninguém.
Astrid falou com os líderes não oficiais do grupo, aquelas pessoas que em qualquer comunidade sob pressão acabam por ser as que mantêm a coesão, mesmo que ninguém lhes tenha atribuído o título, e explicou-lhes o que tinha acontecido. O que o regresso do machado significava. Para onde podiam ir onde Morbach não tivesse alcance imediato. Tinham perguntas. Tinham medo. Algumas pessoas, depois de tempo suficiente acorrentadas, desconfiam da liberdade. Porque a liberdade também significa responsabilidade. Também significa tomar decisões. Também significa que se algo corre mal, a culpa já não pode ser do amo, mas tua. Mas também tinham algo que o medo não tinha terminado de apagar. A memória de que tinha havido um tempo diferente, transmitida de geração em geração, não como história formal, mas como algo que se sussurra à noite, como algo que as mães dizem aos filhos quando acham que ninguém mais ouve. Dizem que houve um reino onde éramos livres. Dizem que o frio não foi sempre assim. Dizem que uma vez existiu o sol. A batalha pelo trono de Morbach não chegou quando esperávamos. Chegou 3 dias depois, quando pensávamos que ainda tínhamos tempo para nos prepararmos, quando tínhamos levado os escravos libertados para os caminhos do sul, e acreditávamos que estávamos à distância suficiente do castelo para planear com calma. O exército de Morbach encontrou-nos no passo de Stembar, um lugar onde a montanha se estreita até se tornar um corredor natural de não mais de 20 metros de largura entre 2 paredes de rocha e gelo. Era um bom lugar para uma emboscada. Não era uma boa posição para se estar quando o inimigo chega. Vi-os descer das montanhas antes do amanhecer. Figuras escuras contra a neve, demasiadas para contar com facilidade. O exército de Morbach não era apenas soldados humanos, era também criaturas, coisas que tinham sido moldadas pelo frio e pelo minério vermelho em formas que não tinham nome em nenhuma linguagem que eu conhecesse, pesadas e lentas, mas praticamente imunes à dor convencional. O caçador foi o primeiro a vê-las. Há demasiados. Disse ele com a voz direta de alguém que está a avaliar, não a assustar. Não podemos lutar contra todos. Não temos de lutar contra todos, disse Astrid. Olhei para ela. Ela olhava para o norte, não para o exército que descia pelas encostas, mas para algo mais além, algo que eu não podia ver, mas que os seus olhos dourados, que tinham visto o mundo antes do inverno, talvez pudessem detectar de uma maneira diferente. O inverno já está a ceder, disse ela em voz baixa, lentamente, mas já começou desde que o selo foi quebrado. Uma pausa. Morbach precisa do minério vermelho para manter o seu exército poderoso. Sem as minas, sem a extração constante, as criaturas que ele criou com ele começam a enfraquecer. Isso leva tempo, disse eu. Tempo que não temos agora mesmo. Não, concordou ela. Mas há algo que temos. Olhou para mim. O machado não só quebra selos. O machado é o símbolo do reino solar. E o exército de Morbach sabe o que o símbolo do reino solar significa. Levei um segundo a entender o que ela estava a dizer. Achas que quando virem o machado? Não. Quando o virem, disse Astrid. Quando o sentirem. O primeiro momento do confronto foi o mais longo que já vivi. O exército de Morbach encheu o passo de Stembar com o seu peso e a sua escuridão, e éramos 4. E as pessoas libertadas das minas estavam às nossas costas e também precisavam de proteção. O caçador colocou-se à minha esquerda, com as suas armas nas mãos. O leopardo guerreiro colocou-se à minha direita. Astrid estava atrás de mim com um amplificador, e então chegou Morbach. Não o tinha visto antes. Só o conhecia pelas histórias que Astrid tinha contado, pela imagem que essas histórias construíam. O rei sombrio que tinha destruído o reino solar, que tinha mantido o norte congelado por séculos, que tinha escravizado o meu povo era um homem. Foi o que pensei primeiro com uma certa incredulidade que reconheço como irracional, mas que era genuína. Era um homem alto, de feições angulares, com uma armadura que absorvia a pouca luz do amanhecer em vez de a refletir. Os seus olhos eram escuros e não tinham a frieza que eu esperava. Tinham algo pior. A convicção. A certeza de alguém que acredita completamente no que está a fazer. Parou a uma distância de combate, mas não de conversa. A princesa disse, olhando para Astrid. Depois olhou para mim e para o portador do machado. Uma pausa. Tenho de admitir que esperava algo mais. Impressionante. Sei que esperavas, disse eu. O exército atrás de Morbach permaneceu quieto. Esperando. Posso oferecer-te algo, disse Morbach, e agora dirigia-se a mim diretamente. O mundo que conheces é o meu mundo. O frio, as minas, as aldeias que sobrevivem, exatamente na medida em que eu permito. Isso não tem de mudar. Posso deixar-te o teu papel de portador do machado como título sem conteúdo. Posso dar-te terras. Posso dar-te exatamente a posição que nunca tiveste. Uma pausa calculada. A única coisa que preciso é que me entregues o machado. Não respondi imediatamente.
Pensei em Halvengard, no catre atrás do armazém, nas jarras derramadas, em 22 anos de ser invisível, de ser suficiente para os trabalhos que ninguém mais queria, mas insuficiente para tudo o que importava. Pensei no menino das minas que tinha tocado o cabo do machado com a ponta do dedo e no cujo rosto tinha visto algo que eu nunca tinha visto no meu próprio. Não, disse eu. Morbach não reagiu imediatamente. Entendes o que me estás a dizer? Estou a dizer-te que o frio não é eterno, disse eu. Estou a dizer-te que o que construíste sobre a ruína de outro mundo tem os dias contados. Não porque seja fraco, mas porque o equilíbrio não funciona dessa maneira. Podes adiar a luz. Não a podes eliminar. Morbach olhou-me por mais um momento. Depois disse uma única palavra ao seu exército e o exército moveu-se. O que aconteceu no passo de Stembal foi simultâneo, caótico, o tipo de momento em que o tempo se torna algo elástico, que se estica e se comprime de maneiras que a memória não consegue reconstruir completamente. O caçador era extraordinário em combate. 15 anos a trabalhar para o homem mais perigoso do norte deram-lhe uma capacidade que era mais do que técnica. Era instintiva a leitura de uma situação que ocorria antes que a mente consciente processasse a informação. Moveu-se entre os guardas da vanguarda como se conhecesse de antemão cada movimento que iam fazer. O leopardo guerreiro era uma força da natureza, não uma metáfora, literalmente. Nele convergiam a velocidade e a massa de uma maneira que fisicamente não deveria ser possível. Mas o leopardo não era uma criatura que operasse completamente sob as regras físicas do mundo que eu conhecia. Eu não era um grande guerreiro. Essa parte não mudou. Mas o machado era mais do que uma arma e eu era mais do que a soma das minhas limitações físicas. Cada vez que batia o machado contra o chão, uma onda de energia dourada expandia-se em todas as direções. Não magoava os escravos libertados que estavam às minhas costas, mas as criaturas de Morbach, as coisas que ele tinha construído com o minério vermelho, reagiam a essa energia, como o gelo reage ao fogo, com uma lentidão que se tornava lentidão e depois tornava-se paralisia. Astrid, com o amplificador, multiplicava cada emissão do machado. Juntos éramos exatamente o que a lenda dizia que seríamos. As criaturas de Morbach começaram a recuar, não por medo exatamente, mas porque algo nelas, algo que tinha sido construído com o princípio oposto ao machado, não conseguia aguentar diante dessa energia. Os soldados humanos, sem as criaturas para os sustentar, perderam a formação e Morbach avançou pessoalmente. Vi-o vir na minha direção e compreendi que este era o momento para o qual tudo o resto tinha sido preparação. Não senti exatamente medo. Senti a clareza estranha que por vezes vem quando o momento que se antecipou durante muito tempo finalmente chega e não resta nada a fazer, exceto estar presente nele. Morbach lutava com uma habilidade que era o produto de 500 anos, de se manter no poder, de saber que se vacilasse tudo o que tinha construído se desmoronaria. A sua arma era escura como a sua armadura, e quando bloqueei o primeiro golpe com o machado, o impacto abalou-me os braços até aos ombros. Era muito mais forte do que eu. Sempre seria, mas a força não era o único fator. Pensei no que Astrid tinha dito sobre os Skyborn, os exploradores, os que podiam ir onde os guerreiros não podiam. A agilidade que não é apenas física, mas mental, a capacidade de ver o espaço entre os golpes, os ângulos que o oponente mais grande não cobre, porque não precisa de os cobrir. Porque ninguém tão pequeno deveria ser capaz de os alcançar. Esquivei-me, movi-me, não tentei bloquear, mas redirecionar. Morbach era poderoso, mas não era ágil. Era a arrogância natural de quem sempre ganhou. A desvantagem de quem nunca precisou de se adaptar, porque a força sempre foi suficiente. Quando encontrei o ângulo, quando o machado encontrou o ponto exato na armadura de Morbach, onde o metal escuro se unia ao crânio do ombro direito, não o bati com toda a força que tinha. Pronunciei a palavra lumitar e bati. A armadura de Morbach rachou como gelo na primavera. Não foi apenas metal a partir-se. Foi algo mais profundo. O princípio que a armadura representava. O mesmo princípio que tinha mantido o norte congelado por 500 anos que se rachava. Morbach caiu de joelhos, não pela dor física, mas porque algo que tinha sido parte do seu poder durante tanto tempo se tinha quebrado e o equilíbrio que tinha mantido estava a ser redistribuído em tempo real. O exército parou no silêncio que se seguiu. Um silêncio que se estendeu desde o passo de Stembe para o norte e para o sul e que tinha a textura do primeiro amanhecer verdadeiro depois de uma noite muito longa. Morbach olhou-me do chão com os olhos que já não tinham convicção, mas algo diferente. Algo que demorei a identificar e que finalmente reconheci como o olhar de alguém que vê o fim do que construiu e compreende que era inevitável. O inverno sempre voltará, disse ele, não com ameaça, mas com a resignação de uma declaração geográfica.
Sim, eu disse. Como sempre deve ser. O inverno retorna e depois se vai. O equilíbrio existe. Você o quebrou. Nós o estamos restaurando. Uma pausa. O que fará comigo? Disse ele. Olhei para Astrid. Astrid olhou para Morbach por um longo momento. Então disse. Seu poder vinha do minério vermelho. As minas estão livres. As criaturas que você construiu estão dissolvidas. Uma pausa. Você não é nada que o mundo não possa lhe dar por si só. Se esta história despertou algo dentro de você, se você também acredita que até o mais esquecido pode mudar o destino de um reino, compartilhe esta aventura com alguém que ama histórias de fantasia e profecias antigas. E se você quiser continuar caminhando ao lado de Eric neste inverno sem fim, assine e deixe nos comentários o quão épica você está achando esta história de 1 a 10. A restauração do Reino Solar não foi um evento, foi um processo. Isso é algo que as lendas nem sempre contam corretamente, porque as lendas preferem o momento dramático ao trabalho paciente que vem depois. O selo foi quebrado. Sim. O machado foi liberado. Sim. Astrid despertou, e Morbach foi detido, e as minas foram libertadas. Tudo isso aconteceu. Mas o inverno, que havia durado mais de 500 anos, não desapareceu em uma noite. O calor voltou lentamente, primeiro nos dias mais longos, depois nas bordas do horizonte, onde o sol que esteve ausente tanto tempo começou a aparecer por poucas horas ao dia. Um sol fraco e baixo, mas real, genuíno, presente. A neve começou a recuar das beiras dos caminhos. Os rios que estiveram congelados por séculos mostraram seus primeiros sinais de movimento. As pessoas do norte que haviam vivido toda a vida sob o convencimento de que o mundo era assim e sempre seria, não souberam o que fazer com essa mudança no início. Houve quem olhou com desconfiança. Houve quem chorou sem saber exatamente por que chorava. Houve quem começou a lembrar de histórias que seus bisavós contavam sobre um tempo diferente. Histórias que haviam descartado como fábulas e que agora, com o sol fraco do norte brilhando em seus rostos pela primeira vez em sua memória, adquiriam uma dimensão diferente. O castelo de Morbach levou meses para ser desmantelado de forma ordenada. O caçador foi instrumental nesse processo, conhecendo as estruturas internas do poder do Rei Sombrio. Os acordos e as dívidas e os medos que haviam mantido tanta gente servindo-o, não por lealdade, mas por falta de alternativa. Um a um, esses nós foram desfeitos. O vilarejo onde o caçador tinha sua família foi libertado entre os primeiros. Vi isso quando ele soube que estavam a salvo. Foi a única vez que vi algo no rosto desse homem gigantesco que não fosse o profissionalismo calculado de 15 anos servindo o homem errado. Foi algo muito mais simples e muito mais humano do que isso. O templo na montanha tornou-se o centro provisório do novo governo, enquanto algo mais permanente era reconstruído. Foi lá que Astrid e eu passamos os meses que se seguiram, trabalhando ao lado dos representantes das comunidades do norte, os Skyborn, libertados das minas, e os habitantes dos vilarejos, que haviam vivido sob o controle de Morbach, construindo os princípios de algo que ainda não existia, mas que começava a ter forma. Houve noites no templo, noites longas com o vento do norte ainda forte, mas mais suave do que antes, onde Astrid e eu sentávamos junto ao fogo que tínhamos no centro da sala principal e conversávamos por horas. Nem sempre sobre o reino ou a política, ou as minas ou o minério vermelho, às vezes sobre coisas menores, sobre o que cada um lembrava de antes do momento que mudou tudo, sobre o vilarejo de Halvengard, sobre o chifre quebrado e as jarras derramadas, e a humilhação que de alguma forma, dessa distância, já não doía da mesma maneira, mas parecia parte de um caminho que tinha que ser percorrido exatamente assim para chegar até aqui. Sobre o reino solar que Astrid lembrava com a precisão de alguém que o havia vivido e com a nostalgia de alguém que sabia que o mundo que retornaria não seria exatamente o que havia existido. Porque os mundos não podem retornar exatamente, mas apenas se aproximar, mas serem construídos novamente com os materiais disponíveis e a sabedoria que o tempo no meio adicionou. Havia algo entre nós que ainda não tinha nome, mas que ambos reconhecíamos porque era impossível não fazê-lo. O tipo de coisa que cresce entre duas pessoas que estiveram no lado errado de uma explosão juntas e se cuidaram mutuamente e dormiram no mesmo templo por meses e conhecem os silêncios do outro tão bem quanto as palavras. Uma noite, enquanto o fogo se reduzia a brasas e o vento havia diminuído até quase o silêncio, Astrid disse: "No reino solar, o portador do machado e a princesa da linhagem governavam juntos. Você disse isso antes." Eu disse. "Eu disse como informação histórica", disse ela. "Agora estou dizendo de outra maneira." Virei-me para ela.
Seus olhos dourados refletiam as brasas do fogo, e nessa luz tinham uma calidez que era literalmente calor. O calor do reino que retornava ao mundo e também algo mais pessoal. De que maneira? Eu disse. Da maneira em que se diz as coisas importantes que se tem pensado por muito tempo antes de encontrar o momento certo de dizê-las, disse Astrid com essa tranquilidade que era sua natureza, mas que agora tinha uma pequena vulnerabilidade nas bordes, que não estava lá antes. Fiquei em silêncio por um momento. Sou pequeno, eu disse finalmente, e continuo sendo aquele que servia jarras em uma taverna há alguns meses. E isso, disse Astrid, é exatamente o que o reino precisa. Não alguém que sempre soube que governaria, alguém que sabe o que se sente não ser. O leopardo guerreiro dormia em um canto com essa paz enorme das criaturas que cumpriram seu propósito imediato e agora descansam para o próximo. Fora do templo, o norte estava mudando lentamente, mas de maneira irreversível, como mudam as coisas que são mais que clima, que são condição, que são a maneira como o mundo decide ser. Aproximei-me dela, e encontramos o início de algo que ainda não tinha nome, mas que o teria. A coroação ocorreu quando o primeiro verão verdadeiro chegou ao norte. Foi o primeiro verão em mais de 500 anos, não o que em outros climas chamariam de verão, não o calor esmagador do sul. Foi um verão do norte fresco e brilhante, com o sol passando mais de 10 horas no céu pela primeira vez, na memória coletiva de todo o norte, com flores que ninguém havia plantado, porque as sementes haviam estado esperando no solo congelado por séculos, brotando nas beiras dos caminhos, nas rachaduras entre as pedras, em todos os lugares onde o gelo finalmente havia cedido. O templo na montanha provou ser pequeno demais para o que a cerimônia exigia. As pessoas chegaram de todos os cantos do norte, os Skyborn libertados das minas, que não eram mais escravos, mas cidadãos de algo que ainda estava em processo de definição, mas que se sentia real. Os habitantes de Halvengard e de dezenas de vilarejos como ele, que haviam vivido sob o domínio de Morbach, sem sempre saber que era um domínio, simplesmente acreditando que o mundo era assim. Representantes de comunidades do sul que haviam ouvido as notícias da mudança e queriam ver com seus próprios olhos se era verdade que o norte estava mudando. O caçador estava lá com sua família, que acabou sendo uma mulher de olhos verdes e 3 crianças que herdavam sua estrutura enorme, mas que tinham o sorriso de alguém que não teve que ganhar. Contra o medo. Kitil, o dono do chifre quebrado, estava lá também. Ele me olhou por um longo momento antes de dizer algo que eu não esperava. Sempre soube que havia algo diferente em você, disse ele. Não é verdade, eu disse com gentileza, mas com precisão. Ketil teve a graça de rir. Não, admitiu ele. Não era verdade, mas fico feliz por ter me enganado. Bork, o grande, estava lá. Aquele que havia derramado cerveja em mim, aquele que me disse que eu havia nascido fraco demais para aquele lugar. Quando nos cruzamos, o homem enorme e genuinamente desconfortável estendeu a mão. Peguei-a não porque o que ele fez fosse esquecível, mas porque a história que vem depois desse momento é mais importante que a história que veio antes. E o menino das minas estava lá, limpo agora, bem alimentado, com essa cautela nos olhos que não desaparece rapidamente, mas que já tinha algumas bordas onde a confiança havia começado a crescer, pequenas bordes, mas visíveis. Ele me olhou quando passei por ele e eu parei. Qual é o seu nome? Eu disse. Kael, disse ele. O que você quer fazer quando for grande, Kael? Eu disse. O menino pensou por um momento com a seriedade de quem considera a pergunta genuinamente, em vez de dar a resposta que acredita ser esperada. Quero ver o sul, disse ele finalmente. Dizem que lá não há neve. Dizem bem, eu disse. A coroa do reino solar não era o que se imagina quando se ouve a palavra coroa. Não era dourada e carregada de gemas. Era simples. Desse metal quente que caracterizava os objetos do reino com uma única linha de símbolos gravados na borda que Astrid me traduziu antes da cerimônia como a mesma palavra que estava na base da pedra de gelo, Lumitar. Agora eu a sabia de memória. Significava, segundo Astrid, algo que na antiga língua do reino solar não tinha uma única tradução, mas era a convergência de vários conceitos. O que foi escolhido pela luz. O que não sabia. O que não deveria saber até o momento exato. Porque se o tivesse sabido antes, a arrogância poderia lo feito esquecer o que o tornava o escolhido. A humildade ativa. Aquela que não vem da derrota, mas de ter vivido suficientemente perto do chão, para entender que o chão é onde as coisas crescem. Quando Astrid colocou a coroa sobre minha cabeça, e colocou a sua própria, quando nos olhamos, rei e rainha do reino restaurado, rodeados pelas pessoas do norte que haviam vivido sob o inverno interminável e que agora viviam sob o primeiro verão em 500 anos, não senti grandeza exatamente, senti responsabilidade.
E essa é exatamente a diferença. O inverno voltará ao norte. Sempre volta, sempre voltou. O inverno do norte não é um castigo nem uma anomalia. É a natureza do lugar. O ciclo que faz com que o verão, quando chega, signifique algo. O inverno deste ano chegou com neve e vento e as tempestades que toda a gente do norte conhece desde o berço. Mas quando chegou, chegou como inverno, e não como eternidade. Chegou sabendo que depois viria a primavera. Chegou com sua fúria habitual e sua beleza particular, e sua promessa implícita de que não era para sempre. Há uma diferença fundamental entre um inverno que cede e um inverno que se fica. A diferença é a esperança. Não a esperança ingênua que ignora o frio, mas a esperança que o conhece completamente, que o sentiu até os ossos, que sabe exatamente o que dura e o que pesa, e que por isso mesmo sabe reconhecer o primeiro sinal de que está terminando. Às vezes penso no que teria acontecido se Morbach tivesse razão, se eu não tivesse saído correndo da taverna naquela noite de tempestade, se não tivesse chegado ao campo, se o medo e a razoabilidade tivessem me detido antes de tocar o cabo do machado. Mas não foi assim, não é? Porque eu fosse corajoso. Foi porque eu era alguém que havia aprendido a se mover nos espaços entre as coisas, a estar nos lugares onde ninguém mais olhava, a resistir à ideia de que o mundo era exatamente o que parecia ser, e que as coisas que pareciam impossíveis continuavam sendo impossíveis uma vez que as tocava com as mãos. O machado descansa agora na sala do trono do novo palácio, em um suporte de pedra que o melhor artesão do norte fez especificamente para ele. Não está numa vitrine, não está detrás de barreiras, está acessível. Qualquer um pode aproximar-se para o ver. As crianças fazem-no com frequência. Por vezes encontro-as ali de pé em frente à arma, a olhar, lá com aquela concentração particular das crianças que se perguntam coisas a sério. Numa tarde encontrei Kael ali de pé com os braços cruzados a olhar o machado com aquela expressão séria. Dói quando o usas, disse ele sem me olhar. Fiquei de pé ao lado dele. Não, disse eu. Mas cansa. E se eu tentasse? Olhei para o rapaz, olhei para o machado. Não sei, disse honestamente. O machado escolhe. Isso não é algo que eu possa saber por ti. Ki assentiu com aquela seriedade de quem aceita uma resposta real antes de uma tranquilizadora. E como é que ele soube que eras tu? Disse ele. Pensei na noite da tempestade, nas jarras derramadas, no campo, no leopardo, na palavra gravada na pedra que eu não entendia. Não sei ao certo, disse eu. Mas acredito que não foi porque fosse o mais forte. Foi porque era quem mais precisava que algo lhe demonstrasse que as coisas podiam ser diferentes. Kael olhou para mim. E eram, disse ele. Olhei pela janela da sala do trono para o exterior, onde o primeiro inverno do novo reino estava a cair sobre o norte. Neve limpa e fria sobre a terra que na primavera voltaria a despertar. Como tinha despertado em todas as primaveras antes de Morbach quebrar o equilíbrio. Como despertaria em todas as primaveras que viessem depois, enquanto o equilíbrio se mantivesse. Sim, disse eu. Eram diferentes e são diferentes e continuarão a ser enquanto houver alguém disposto a lembrar-se. Esta é a história de Eric, o portador de Lumitar. A história de um homem pequeno que foi escolhido não pelo seu tamanho, mas pelo contrário, pela capacidade de ter permanecido humano, curioso, resiliente num mundo que o tinha tentado fazer acreditar que era insuficiente. Há um tipo de força que não se mede em músculos, nem em cicatrizes, nem no número de batalhas ganhas. É a força que vem de se ter levantado do chão depois de te terem derrubado. Não uma vez nem 10, mas todas as vezes. E de ter chegado ao dia seguinte, não porque não doce, mas porque a alternativa de não chegar era pior. É a força daqueles que servem nas tabernas e limpam os solos e são invisíveis nos lugares onde outros são vistos. O machado não escolheu o mais poderoso, escolheu o mais necessário. E há uma diferença entre essas duas coisas que vale a pena lembrar. Lendas Eternas existe para contar histórias como esta. Histórias onde o herói não é sempre o mais alto, nem o mais forte, nem o mais esperado. Histórias onde o poder mais real é o que vem de ter olhado para o fundo do mundo e ter decidido de todas as formas continuar em frente. Histórias onde o inverno cede, onde os selos se quebram, onde o equilíbrio se restaura. Não porque seja fácil, mas porque há pessoas que decidem que a dificuldade não é razão suficiente para desistir. Cada história que ouves aqui é um machado numa pedra de gelo à espera das mãos certas, e talvez quando a ouves as mãos certas, já as tenhas. Lendas Eternas. Histórias para aqueles que nunca deixaram de procurar o calor debaixo do gelo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe.
Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.